Olá, meu nome é Álvaro, sou crítico editor da revista Pós-Créditos. Tenho trazido para a revista algumas comunicações, alguns trabalhos que eu já apresentei em congressos, simpósios e etc. E dessa vez eu vou trabalhar um pouquinho diferente. Essa apresentação na tela, descrição, ato crítico amoroso, eu preparei para apresentar no Cinema em Perspectiva, que acontece essa semana em Curitiba, mas por uma série de motivos pessoais não vou poder estar em Curitiba essa semana, então resolvi trazer essa apresentação para cá, uma vez que eu não pretendo reinscrevê-la em outros congressos, não no estágio em que está. Né? Uma apresentação bastante introdutória, em que eu trago a descrição como uma ferramenta do pensamento crítico, do ofício crítico, e posso até levá-la a outros congressos, mas acho que num outro estágio mais avançado. Então, por hora, é o que temos aqui nessa apresentação, e acho até que extrapolando um pouquinho do tempo que eu teria originalmente no congresso. A ideia dessa apresentação nasce, em certa medida, de um artigo que eu submeti e publiquei ano passado, em que eu analisava uma série brasileira já antiga, por uma perspectiva estilística, sobretudo da direção e da direção de arte, e eu usava muito a descrição como um dos instrumentos dessa análise. E no primeiro feedback, na primeira devolutiva que eu tive desse artigo, e é comum que tenhamos essas devolutivas para que haja ajuste, né, veio uma anotação de que esse artigo era muito descritivo e pouco analítico. E eu me senti muito provocado, porque, embora houvesse uma sessão de análise mais prática, no meu entendimento, na descrição já havia ali, implícito no subtexto, nas escolhas das palavras, das construções sintáticas, da construção semântica, uma análise implícita. Afinal, eu estava retrabalhando um conteúdo audiovisual, uma imagem e som, de volta à palavra. E aí, para isso, fazendo uma série de escolhas, uma série de operações e negociações, né, que tentavam trazer a análise e uma valoração a essa obra. Então me senti muito provocado por isso. E fiquei me perguntando por que será que a descrição ela é muitas vezes subjugada, né, no texto acadêmico. Assim como também me perguntei por que eu tenho esse viés talvez tão descritivo. Né? Nesse artigo eu acabei me ancorando não só na análise fílmica, que entende a descrição como um instrumento, um recurso, mas também muito na perspectiva da fenomenologia, sobretudo na Susan Sontag, que vai fazer uma defesa nesse texto, né, nesse livro, em que ela traz vários ensaios, chamado Contra a Interpretação. Né? A Susan Sontag vai defender que antes de lermos qualquer coisa, de interpretarmos, de dissecarmos a obra, é importante que passemos por esse processo muito vivo de ver a obra. Né? E a fenomenologia ela tem como operação constante, recorrente, a descrição, entendendo a descrição como esse processo muito pontual, né, de uma experiência estética que eu tenho com determinada obra. E aí fui entendendo que talvez esse privilégio à descrição veio muito da minha construção com a crítica, né, que é um texto que me é mais recorrente até do que o texto acadêmico. Então, decidi voltar à crítica e defender a descrição, portanto, como ato crítico. Não é uma defesa inédita, né? Estou trazendo aqui outros autores e basicamente vou trabalhar com esses três livros: o Contra a Interpretação, da Susan Sontag, o The Language and Style of Film Criticism, que é organizado pelo Alex Clayton e pelo Andrew Cleveland, e o Describing Cinema, do Timothy Corrigan. Então, essa é basicamente a bibliografia desta fala. Na ordem dessa bibliografia que eu trago, eu parto então da Susan Sontag e desse trecho que me é muito caro, em que ela fala assim: que tipo de crítica, de comentário sobre as artes é desejável hoje em dia? E ela vai fazer uma defesa sobre a necessidade de uma maior atenção à forma e vai trazer essa passagem que é até bastante conhecida: o necessário é um vocabulário descritivo, não prescritivo de formas. A melhor espécie de crítica, e ela é rara, é aquela que dissolve as considerações sobre o conteúdo nas considerações sobre a forma, entendendo que forma e conteúdo não são essas faces separadas, muito pelo contrário, né? Elas se retroalimentam, elas dialogam o tempo todo.
O que a Susan Sontag está defendendo aqui é um diálogo mais imediato desse confronto com a obra e que a gente parta da própria obra e não dos arredores. Me lembra um pouco uma passagem do Daniel Arassi, que ele fala que muitas vezes a gente acessa determinadas obras com vários filtros solares e é preciso acessar a obra no seu brilho original. Então, de alguma forma, o que tem aqui é o ver antes de ler, ou ver acima de ler, né, as obras. É uma defesa à experiência estética, de fato, né, e é uma recuperação da experiência estética, e nesse sentido eu entendo que a descrição ela é esse movimento de tentar recuperar, sempre em vão, a experiência estética com a obra, esse encontro da minha subjetividade com a obra. E ela vai defender aqui nessa passagem abaixo uma descrição, vai defender a descrição, e uma descrição precisa, arguta e amorosa. E peço que guardem essa palavra amorosa porque ela vai me ser importante adiante. No sentido desse reencontro genuíno, ou nessa tentativa, pelo menos, de um reencontro genuíno com essa confrontação original com as obras. Retomo, portanto, a Susan Sontag e a fenomenologia, especialmente esse interesse que eles têm pela descrição como um ato de pensamento e de tentativa da recuperação dessa experiência estética original. Uma tentativa sempre vã, sempre incompleta, mas ainda assim uma forma de tentar recuperar essa experiência original. A descrição ela é uma ferramenta reconhecida pela análise fílmica e a crítica ela usufrui da análise crítica, embora ela não seja análise crítica simplesmente, né? A crítica ela demanda uma perspectiva valorativa, né? Ela demanda um juízo de valor. Nesse sentido, se a análise fílmica está dentro da crítica, né, a descrição também está. E aí eu parto para essa bibliografia, o The Language and Style of Film Criticism, que é um livro com vários artigos, tá? E eu vou me deter sobre 3 deles, ou sobre trechos de 3 artigos, né? O primeiro do Robert Sinnerbrink, em que ele vai falar assim: a escrita filosófica sobre cinema, na visão de Stephen Cavell, que é um teórico que ele trabalha e que vai também pensar a descrição, não é simplesmente uma questão de formular argumentos, realizar análises ou debater afirmações teóricas. É também uma questão de experiência estética e sua apresentação retórica, de como a percepção filosófica pode ser casada com a expressão literária. E aqui eu faço esse grifo porque acho que tem algumas coisas que eu já antecipei. A questão da experiência estética, que é algo único, individual, que passa pela subjetividade, e que vai ser transformada pela descrição num texto a ser partilhado, a ser divulgado, a ser publicizado, a ser exposto ao mundo. Então, é uma partilha dessa experiência estética, né, que vai passar por uma série de escolhas, como eu já disse, né, que nunca vão recuperar completamente a experiência original, mas que podem fazer jus minimamente ao que se pretende, pensando de que eu não estou retornando à obra original de fato, mas eu estou reconstituindo um encontro meu individual com essa obra e criando uma expressão literária. Ou seja, aqui eu tenho um indício de que, a partir dessa construção retórica, eu tenho uma outra obra, né? A crítica como um desdobramento que, de alguma forma, é uma outra obra literária. Tá? E a descrição, talvez, como um instrumento mais genuíno dessa experiência estética e dessa tentativa de transmutação do que eu vivi com o filme para um texto que almeja aí alguma alteridade, um encontro com o outro. Num momento mais pontual e mais prático desse texto, o Sinnerbrink recupera um trecho de uma crítica sobre o filme Jeanne Dielman, da Chantal Akerman, e esse trecho é o que está destacado em vermelho em cima. Agora que o movimento de câmera se tornou comum, mantê-la parada por longos períodos de tempo é corretamente interpretado como uma forma de expressar algo. Por exemplo, em Jeanne Dielman, de Chantal Akerman,
A câmera está parada em cada plano interior do filme, e isso comenta a existência aprisionada da personagem homônima. A câmera não pode se mover, Jeanne Dillman não pode escapar. Sobre essa crítica, o Sinnerbrink comenta: o paralelo é novamente observado na duplicação de não pode, na oração conclusiva. Não pode se mover, não pode escapar, que tem o efeito, poderíamos dizer, de agravar a armadilha a qual Jeanne está sujeita, desta vez por meio de uma interpretação que fecha, em vez de abrir, a qualidade hipnotizante das imagens meticulosas de Ackerman, a ambiguidade silenciosa das ações e gestos de Jeanne. Ou seja, ele se debruça, aqui é uma passagenzinha do texto, né, o não pode se mover, não pode escapar, para pensar o quanto essa construção sintática, gramatical, traz a própria forma do filme, seja na sua construção de mise-en-scène, de decupagem, seja no estado da própria personagem. Então, essa repetição da interdição, do não pode, né, de alguma forma, é uma tentativa literária, né, de transmutar a série de interdições e de imobilidades a qual essa personagem está exposta. Ainda nessa tentativa de trazer uma defesa conceitual, teórica da descrição, do mesmo livro, um trecho do Adrian Martin, que, se eu não me engano, é o capítulo logo seguinte daquele que tratamos. Ele fala assim: mas a descrição não precisa desempenhar apenas um papel coadjuvante na hierarquia da experiência estética, pois seu efeito pode ser alquímico, transformar e, nesse sentido, materialista, mágico. Partirei do pressuposto radical de que toda descrição é uma espécie de ficção, das enormes possibilidades de reafirmação literária que qualquer tomada, imagem ou mesmo quadro único de um filme oferece. Cada escritor escolhe apenas uma pequena proporção com a qual trabalhar. A escolha nunca é inocente, na verdade, é em todos os casos tendenciosa. Ou seja, na crítica e na descrição que eu faço, opera não a imagem pura, mas o olhar, o meu olhar, com o meu repertório, com a minha vivência, com o que me emociona. E nesse sentido é que o Martin defende que toda descrição é uma ficção, porque é a imagem que volta a texto impregnada de outra coisa, da subjetividade, das minhas escolhas construtivas, do que eu faço conscientemente e às vezes inconscientemente, né, nas escolhas de palavras que eu uso para essa descrição. Então, de novo, a descrição como algo que transforma e algo que contém alguma outra coisa, que contém um olhar e por isso, portanto, né, também analítica. Por fim, o Andrew Cleveland, num capítulo dedicado apenas à discussão da descrição, e aí ele vai desdobrar diferentes tipos de descrição, tá, que não cabe trazer aqui no nosso espaço. Ele vai defender assim: a descrição não é apenas um passo necessário no caminho para a carne da análise. Ela contém a análise. Através de escolhas cuidadosas sobre como descrever, discriminações são feitas de forma sutil e implícita. A descrição também reflete o impulso verdadeiro de muitas críticas às artes, de articular e compartilhar uma experiência. Pode ser que em determinado filme o que me comova e que me mova a descrição seja a cor. Em outro filme pode ser um movimento de câmera, pode ser um enquadramento, pode ser uma nuance da interpretação. E eu tenho inúmeras formas de descrever isso. Eu posso usar uma palavra ou outra, mesmo que seja um sinônimo. Eu posso estar preocupado, às vezes, com a construção que não deixe ambiguidades. Ou eu posso estar preocupado com uma determinada sonoridade, com um determinado ritmo dessa construção literária que a descrição faz. Então, não é uma negociação, uma operação ingênua. Tampouco é uma operação simplesmente prática e informativa. Sempre contém a análise, sempre há contido nesse conjunto de escolhas muito complexo e muitas vezes subvalorizado, um olhar. É isso que o Cleveland e que os demais teóricos que eu trouxe trazem aqui.
trago por fim o livro do Timothy Corrigan, o Describing Cinema. É um livro bem recente, de 2024, em que o Corrigan, num primeiro capítulo, ele vai fazer toda a defesa teórica dele da descrição, como uma ferramenta crítica, como uma ferramenta de análise e como uma recriação, uma transcriação que se transforma de novo em escrita. E nos capítulos seguintes, ele se debruça em estudos de caso. Então, ele vai a filmes específicos e delineia tipos diferentes de descrição, que também não caberão aqui pelo nosso tempo. Tá? Mas eu vou aqui trazer algumas passagens que me parecem interessantes desse primeiro capítulo do livro. Ele vai falar assim: somos todos descritores de filmes de uma forma ou de outra. Parte central do movimento de espectatorialidade, onde a língua pode não só refletir, mas frequentemente gerar diferentes interpretações sobre o filme. Aqui o Corrigan está trazendo algumas questões básicas, né? Cada pessoa enxerga o filme de uma determinada forma, né? A nossa subjetividade, o nosso olhar age sobre o filme. O filme não é uma experiência objetiva. Ele pode ter nacos de objetividade, né? Por exemplo, um entendimento da narrativa que pode ser comum, tá? Mas ele vai ser sempre uma experiência subjetiva. E o Corrigan vai defender que sempre que somos questionados sobre um filme, a primeira coisa a qual a gente recorre é a descrição, como um ato de recuperação. Então ele vai colocar a descrição como um ato natural, tá? E aí ele vai falar da descrição como um ato natural e crítico, recuperação linguística e retórica desses filmes como textos verbais e escritos, tá? O Adrian Martin vai trazer algo parecido, ele vai falar de imagens verbais e vai falar que toda descrição promove um processo seletivo em que o espectador narra, a partir da sua posição, os movimentos da trama. E não só os movimentos da trama, mas os movimentos do próprio espectador. Porque se eu descrevo um filme hoje, amanhã, provavelmente, a minha descrição será outra, porque a minha experiência estética, se eu volto a esse filme, é outra. E a minha memória, se eu não volto, mas sou convocado a descrever esse filme, também será outra. Também vai passar por reavaliações, vai encontrar novas nuances, tá? Então, é um movimento constante. Nessa perspectiva de que o crítico, como qualquer espectador, não é uma criatura estanque, está em movimento, o Corrigan vai defender que, inevitavelmente, a crítica e a descrição trazem a história do pensamento do espectador sobre o cinema e outras disciplinas, né? Esse encontro que traz, por exemplo, o vocabulário que eu escolho como crítico, né? O meu vocabulário ao qual eu tenho acesso e ao qual eu vou ali operar uma série também de escolhas pensando, partindo do pressuposto de que todo texto tem um leitor ideal, né? Então, qual é o leitor ideal desse crítico? Quais as escolhas, as negociações que ele faz, né, em prol desse leitor idealizado? Quais os encontros que comovem e não comovem esse crítico? Qual tipo de cena funciona ou não funciona? O emociona ou não o emociona? Né? Esse crítico tem o mesmo interesse sobre diferentes gêneros? É muito possível que não. Né? Esse crítico detém um conhecimento técnico sobre todas as áreas? Ou ele conhece mais de fotografia e menos de direção de arte? Não sei. Né? Conhece mais de roteiro e menos de som? Então, toda essa perspectiva de que somos figuras movediças, né, em movimento, e também parciais, tanto no sentido de que todo o discurso é parcial, como no sentido de que somos incompletos, de que não podemos conhecer tudo, tudo isso, todo esse olhar constituído, aparece na descrição. E aí o Corrigan vai falar que descrever o cinema é sempre como reescrever e refazer imagens perdidas, tarde demais. É sempre um processo que acontece depois, né, e não diante da tela, em que eu tento, de alguma forma, recuperar esse olhar, né, reconstituir essa experiência com o filme que traz o eu, traz a minha pessoa enquanto crítico, né? E o Corrigan vai fazer, então, como um elogio à tentativa provisória de todas as descrições, estou interessado em descrições ousadas, até mesmo criativas. E ele vai brincar bastante com essa ideia de uma descrição criativa que vai criar uma outra coisa, né? Que a partir de uma série de escolhas, de opções, de negociações, né? Vai propor não de volta o filme, ela pode propor um retorno ao filme, né? Desse espectador que porventura viu o filme e vai ler a crítica e vai voltar ao filme, né? Mas ela vai propor um outro filme, na verdade, né? Com um olhar específico, atento a determinadas coisas e desatento a outras coisas, emocionado com determinadas partes do filme e
não comovido com outras questões. Tá? Então, é uma outra escrita, é uma outra forma. Eu passo agora alguns estudos de caso. Eu começo com um trechinho do próprio Corrigan, em que ele faz uma análise sobre, uma descrição sobre Agora Seremos Felizes, no livro dele, o primeiro capítulo em que ele vai a um estudo de caso, de fato, e depois eu trago 3 trechinhos de críticas minhas antes de encerrar. Nesse trecho do Corrigan, começa assim: quando no início da sequência Esther entra no quarto de Turi, iluminado pela lua na véspera de Natal, as duas olham pela janela em frente à janela de John Truth, onde ele está claramente perturbado pelas complicações não mencionadas em seu pedido de casamento a Esther, que está prestes a ser levada para Nova York. Ele abaixa uma persiana, escurecendo a moldura da janela através da qual Esther e Turi o observam, de modo que uma teia de galhos de árvores atravessa a superfície da janela. Em 2 planos médios, Turi explica que levará todas as suas bonecas, até as mortas, para Nova York. Quando Esther explica que pode levar todas as suas bonecas com ela, exceto os bonecos de neve, é claro, Turi ri constrangida, e um plano geral reverso revela o grupo de uma família cuidadosamente organizado de bonecos de neve sob uma luz azul escura. Em um comentário nada reconfortante, Esther observa: pareceríamos muito tolas tentando colocá-los no trem. E ela então começa a música, acompanhada por uma caixa de música com macacos mecânicos de brinquedo no espaço em close-up entre as duas irmãs, um lembrete mais perturbador do que fofo das formas e energias sobrenaturais que percutem o corpo da narrativa e o mundo além de St. Louis. Eu fiz alguns destaques, mas no geral é uma cena que ela vai, pela descrição do Corrigan, a descrição do Corrigan tenta emular o mergulho dessa cena numa determinada escuridão, numa atmosfera meio sombria. Algumas passagens acho que deixa isso de maneira bem palpável, por exemplo, de modo que a teia de galhos de árvore, essa ideia de teia associado a um imaginário meio tenebroso, né? E ao mesmo tempo há uma certa complexidade do mundo a qual essas meninas estão sendo obrigadas a encarar. O pai obriga que elas encarem esse mundo complexo e elas não querem, né? Elas querem continuar a salvo nessa cidade mágica que é São Luís. Mas tem uma certa morbidez na cena, quando Turi fala, por exemplo, das bonecas mortas e dos bonecos que estão lá fora, né? E aí o Corgan tenta dar conta desse subtexto, né, da cena, esses bonecos que são imóveis e que não podem ir junto porque vão se desfazer, porque na vida há coisas que ficam e há coisas que passam, que ficam para trás. Né? É isso que está, de alguma forma, nesse subtexto, e isso é amedrontador. Né? Acho que isso está implícito nesse texto do Corgan, e ele fecha um lembrete mais perturbador do que fofo das formas e energias sobrenaturais que percutem o corpo da narrativa e o mundo além de St. Louis. Então, aqui é um trecho em que ele vai construindo uma atmosfera cênica a partir das sombras, a partir desse conjunto de bonecas, macacos, bonecos de neve, desses seres inanimados, né? Mas que de alguma forma remetem a uma figura e que trazem toda essa construção meio tenebrosa a cena que está na cena original. Agora vamos a uma passagem minha sobre esse mesmo filme. Nesse trecho eu falo: é noite de Natal quando a pequena Turi irrompe aos prantos pelo quintal e destrói a família de bonecos de neve ali modelada. Esther aparece logo em seguida para socorrer a irmã. Para além da cena, há outra extradiegética, pessoal e memorativa. Na sala de aula do curso de pós-graduação em roteiro da FAAP, o professor Máximo Barro, decepcionado diante do riso dos alunos, ralhava. Estão rindo de uma criança que mata simbolicamente a própria família. É uma tragédia, uma tragédia. Estávamos, de fato, rindo de uma tragédia que, entretanto, não se completava pela cena vista isoladamente. Era preciso visionamento do que a precedia. Era preciso ver Agora Seremos Felizes por inteiro. Aqui eu misturo, né? Eu começo com uma descrição bem mais prática, bem mais sucinta do que a do Corrigan, e passo para uma narração, né? Um relato, na verdade, que contém parcelas descritivas dessa memória pessoal, que de alguma forma retoma
uma coisa que o Corrigan também faz, né? Essa citação, essa descrição do diálogo, do que foi falado em sala. Tá? O Corrigan retoma, descreve o diálogo do próprio filme, né? Escolhe trechos do diálogo para reproduzir ali na escrita. Eu, obviamente, faço um relato, e aí a descrição desse diálogo se dá de maneira não, talvez, ipsis literis, né? Como foi feito, né? Mas filtrado pela minha memória, em que o professor ralhava, né, com esse mau entendimento do filme, mas também porque era um entendimento parcial. Tá? Então, começo aqui usando a descrição como ponte, né, para o resto do parágrafo, né, para desembocar nesse relato. Esse é um trecho de uma crítica que eu recém publiquei semana passada, nós estamos em agosto de 2025, sobre Os Amigos, um filme do Shinji Somai, que é um cineasta que eu gosto bastante, e eu uso muito a descrição nesse trecho. Numa noite, quando o sol cede, a tempestade, sempre ela, cai impiedosa, fazendo essa camada presente escorrer sentido ao passado. Oji-san, o avô, ou vovô, lembra de quando esteve na guerra, período em que, segundo ele, só andou e sobreviveu. Lembra de quando invadiu a casa de uma família e matou todos os moradores. Kawabe, o garoto franzino com óculos fundo de garrafa, se levanta para brincar com uma metralhadora feita do indicador sem perceber que está em outro tempo, que a tempestade é monstruosa. Mas a câmera nota e opta por manter intactos os rostos infantis originais, investindo sobre a imagem das crianças refletidas nas folhas espelhadas da janela. As feições infantis se distorcem diante da história macabra do velho, mas se sustentam, já que as palavras trazem a curiosidade incontornável sobre aquilo que sempre esteve e está à espreita. O detalhe na janela amplia distorções e interesses, salpicando sobre as faces uma poesia intrusa das gotas que formam um falso céu estrelado. Entre o rosto contador de causos, toma. O rosto contador de causos toma a tela para narrar o ato sempre injustificável, mas quase sempre cercado por falsas justificativas de tirar uma vida, a da mulher que corria, cuja gravidez só fora percebida pelo atirador de perto. Lembrada sob um gotejar incessante, afinal, o que tanto se esvai, a vida dentro da barriga, presentificada pela narração, havia dado seu derradeiro espasmo sob as mãos que atiraram, bem diferentes da mãozinha do menino que minutos antes empunhara uma arma imaginária. A câmera corta para fora para encerrar a cena com o silêncio estupefato, cercado pelas sombras, emoldurado pelos vidros, numa composição digna de Mizoguchi, Cirque ou Hopper. A tempestade segue. Então, é uma cena, é um trecho em que eu aciono basicamente a descrição, mas não é uma descrição objetiva, passa longe disso. Né? Acho que a interpretação, o olhar está impregnado aqui em várias passagens. Na correlação que eu faço, por exemplo, entre as mãos, né, a mão do garotinho que brinca de fazer uma arma e a mão trazida pela narração, pela contação do próprio personagem que sente o último espasmo dessa gravidez, desse feto na barriga. Aliás, essa construção dessa gravidez interrompida pela morte, por uma morte violenta, eu descrevo tentando trazer, claro que de maneira vã, o impacto da própria cena, o impacto com o qual essa morte entra, invade a cena pela narração. Tá? A tempestade, que eu retomo, e que é algo que está lá no início do texto, porque me parece algo recorrente nos filmes do Shinji Somai, tempestade, água, a moldura, né, que é algo importante e que eu trago aqui algo do meu repertório, né, que está aberto a questionamentos, né, Mizoguchi, Cirque ou Hopper. Pode ser que outro crítico, outra pessoa veja esse filme e fale não tem nada a ver, né, mas a partir dessa descrição da composição e moldura, eu trago ali uma citação a diretores e a um pintor que me ajudam, me auxiliam a trazer uma certa atmosfera a essa descrição, ou pelo menos a sustentar uma atmosfera que eu enxergo ali. Tá? Então, é uma cena desse homem narrando para esses garotos o tempo da guerra, e que me pareceu interessante de ser trazida, é uma cena central ao filme,
É uma cena que tem esse frame e alguns outros frames muito interessantes, e isso também está na descrição, o fato de que as crianças aparecem sempre refletidas e o homem não, né? Como se fosse importante ao filme que a infância não fosse diretamente exposta, pelo menos no nosso olhar, a essa história. Então vemos sempre as faces refletidas, tá? E tudo isso sustenta é, esse trecho descritivo em que eu tento, claro, sempre de maneira incompleta, refazer um impacto e ao mesmo tempo a comoção dessa cena. Para terminar, trago um trecho do A l'Abordage, um filme do Gurlan Brak, não sei se é assim que pronuncia, um filme que me comoveu muito, e quando eu escrevi sobre esse filme, eu cheguei à conclusão de que talvez qualquer coisa que eu escrevesse ficaria muito aquém aquilo que o filme merecia, e eu decidi fazer uma crítica descritiva para tentar recuperar a emoção diante de uma cena específica, que é essa cena em que eles estão no videokê. Então trago aqui um trechinho dessa descrição. Então a luz azulada do televisor se intromete, recaindo sobre as peles como um rubor compartilhado. Sherif cruza as mãos nas costas e olha para Helena. Não canta, sequer se arrisca. No máximo contorce os lábios enquanto se divide entre observá-la e vislumbrar a tela. Ela se encanta, o corpo pairando, leve no ritmo da melodia e contrapondo a firmeza com que segura o microfone nas mãos entrelaçadas. A princípio, Helena quase não tira os olhos da tela, que em cena se resume a esse fiapo de luz sobre o rosto. O sorriso, no entanto, é evidentemente endereçado a Sherif, esse homem imenso, mas desconcertado como uma criança, que está poucos centímetros ao lado. Ao fundo, na pequena abertura entre os dois, um cliente valsa consigo mesmo. E aí eu vou cortando os parágrafos por versos da música que eles cantam, que é Aline, uma música famosa, interpretada pelo Christophe. E aí, quando Helena estende o microfone a Sherif, ele não tem outra saída senão cantar. Quer dizer, ele mais cantarola do que canta, o que é o bastante para que encare os próprios pés. Esse vacilo dos olhos, acanhados e apertados, interrompe a constância do rosto, a um só tempo fascinado por ela e fascinante, porque é incapaz de dissimular o que está estampado. Essa incapacidade ou consciência dela se transforma no decorrer da música e da voz de Helena em aceitação. Então, o sorriso de Sherif começa a se abrir mais seguro, como se imitasse o dela, desde o início largo rasgado, tal qual os olhos grandes e resplandecentes. Não vou tentar explicar muito essa descrição, acho que ela fala por si, né, um certo encantamento que senti pela cena e que me faz tentar descrevê-la nas minúcias, né, mas que também traz implícita algumas interpretações, por exemplo, essa TV fora de quadro que cria uma espécie de ranço de rubor compartilhado que eu chamo, né, e que deixa esse fiapo de luz azulada que tem uma camada decorativa, né, que embeleza essa cena, o brilho das peles, os rostos, tá? A escolha por colocar a música, né, os versos da música entrecortando o texto, para tentar criar aí, de maneira pretensiosa até, uma espécie de ritmo, de quase sinestesia, né, sendo bem pretensioso, na verdade. Tá? Mas não vou me estender nessa descrição. A ideia é que ela fale por si só e que ela traga o fascínio e a emoção que essa cena me trouxe, a ponto de eu observar nas nuances, nas minúcias, né, de eu tentar descrever milimetricamente o que acontece em quadro. Eu retomo, portanto, a descrição como esse ato, talvez dos mais genuínos, né, em se tentar retomar, né, uma experiência, e aqui eu estou tratando da experiência fílmica, né, experiência estética diante de um filme ou de uma série, o que quer que seja, mas poderia ser outra, né, poderia tentar retomar uma experiência diante de um livro, diante de uma escultura, uma pintura, enfim, qualquer obra de arte, né, mas pensando a experiência estética como essa experiência que rompe com a experiência cotidiana, né, então eu penso a descrição como essa maneira mais genuína e talvez mais honesta de tentar recuperar essa experiência sem perder de vista de que ela é uma experiência minha, de que ela vai trazer lascas minhas, né, da minha subjetividade, da minha formação, da minha visão de mundo. E que, portanto, há aí
implícito no subtexto essa interpretação, essa análise, essa valoração, né? Por isso que a descrição ela pode estar, acho que tanto no texto científico, né, que é mais pragmático, que tem um fim, quanto no texto crítico, que é sempre um meio, né? O texto crítico ele não tem uma razão final, né? Ele não acaba em si, ele pode sempre se transformar em outra coisa, assim como o próprio filme. É, e nesse sentido, acho que a descrição ela é uma ação que atravessa o fazer fílmico. E aí retomo uma ideia do Taune, que eu encontrei essa ideia no livro do Joe Cronenberg, que é um livro sobre roteiro, e esse teórico do roteiro fala assim: não se pode escrever um filme, pode-se descrever um filme, partindo do pressuposto de que mesmo quando fazemos um roteiro, há um filme dentro da gente, e o processo de roteirização é de uma descrição. E acho muito pertinente trazer essa ideia da descrição nas duas pontas do fazer fílmico, né? Entendendo o roteiro como o fazer inicial, o primeiro impulso, né, a esse filme ganhar uma materialidade, e entendendo a crítica como um refazer que parte, né, do final, que parte após os créditos, né, para criar uma outra coisa, para criar um outro texto, um texto literário, né, que é um fim, mas não é, né, porque ele está ali pronto a encontrar outras subjetividades, a criar outras provocações, a confrontar e friccionar outros olhares, né. Então, entendo a descrição nesse sentido, retomando a ideia de uma descrição criativa, que traga uma crítica amorosa, que tente recuperar isso, e aí pontuo com o Jean Duché, com esse texto dele que é tão caro à crítica, chamado A Arte de Amar, entendendo a crítica como um misto entre paixão e lucidez, né? O ato de descrição me parece muito genuíno e muito equilibrado nessa equação que o Duché propõe entre retomar algo porque eu amo demais, amei demais aquela experiência estética, aquele confronto, mas também as operações que a descrição me colocam me obriga uma certa lucidez, uma certa escolha ponderada, uma certa racionalidade. Então, defendo e termino aqui defendendo a crítica e a descrição na crítica como um ato de paixão e lucidez, uma arte de amar, por isso, um ato amoroso.